Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, sou Elisa Vilela e hoje eu trouxe para vocês mais uma questão do Enem 2022, que é a questão 139 da prova amarela. Então vamos lá para a gente resolver juntos aí mais essa questão, tá bom? Então a questão diz o seguinte: em uma competição de velocidade, diz que há uma ultrapassagem quando um veículo que está atrás de outro passa à sua frente, com ambos se deslocando no mesmo sentido. Considere uma competição automobilística entre 5 carros em uma pista com 100 metros de comprimento, onde todos largam no mesmo instante e da mesma linha. O gráfico mostra a variação da distância percorrida por cada veículo em função do tempo durante toda a competição. Qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? Então a pergunta é essa aqui, ó. Qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? Então vamos analisar aqui no gráfico o seguinte. Então vamos lá. Então o gráfico aqui, ó. Então nós temos aqui o eixo aqui do Y, nós temos aí a distância, né, percorrida pelos veículos dada em metros. E o eixo X aqui, nós temos então aí referente ao tempo da competição, né? O tempo que cada carro fez aí durante a competição. E o que a gente vai fazer então? A minha estratégia seria o seguinte: a gente tem que analisar quantas ultrapassagens o que chegou em último fez durante a competição. A minha estratégia é a seguinte: a gente fazer algumas retas, semi-retas aí paralelas, né? Aproveitando aqui, ó, essa linha do tempo aqui, ó, né, em sentido aí o eixo X, né, paralela com o Y, não, paralela com linhas paralelas com a linha do Y, né, com a reta, com a semi-reta, com reta Y ali. Então, nós vamos ter aqui uma visualização melhor aí, né, da ultrapassagem, das ultrapassagens que teve durante a competição. Então fica bem melhor da gente visualizar o lugar mais ou menos aí exato que ocorreu aí a situação das ultrapassagens, né? Então até aqui já tá bom. Então vamos lá. A gente vai analisar então da partida, né? Então eles partiram. Deixa eu voltar aqui para minha canetinha. Então, todos os veículos, né? Eles partiram então do mesmo ponto, que é aqui, ó. O ponto de partida foi aqui, no zero, né? E cada tracinho desse aqui, ó, é um veículo, tá? Então a gente percebe que o veículo primeiro colocado foi esse aqui. Então esse foi o primeiro colocado. Esse aqui foi o segundo colocado, ó. Esse foi o terceiro. Esse foi o quarto. E o nosso quinto e último colocado aqui, né? Chegou em último, chegou em quinto lugar. Só que esse que chegou em quinto lugar, a gente pode observar que ele fez uma linha reta, né, ó, né, aqui, ó. Ele fez uma linha reta, né? E as ultrapassagens foram feitas onde, ó? Teve uma ultrapassagem aqui nesse ponto. Teve uma outra ultrapassagem aqui, ó. E mais uma aqui, tá? Mas quem ultrapassou quem? Então vamos lá. O nosso último lugar, o nosso último colocado, ele sai. Quando ele saiu em terceiro. Ó, ele se manteve em terceiro lugar aqui, ó, até aqui, tá? Até nesse pontinho aqui, ó, até nesse ponto aqui, né? Que foi feita a primeira ultrapassagem, que não foi feita por ele. Foi feita pelo veículo que estava então na quarta posição. Então, o veículo que estava na quarta posição passou aí o nosso que chegou em último, que estava em terceiro, perdeu a terceira posição e passou a fazer a quarta. Então, desse ponto em diante, ele passou então a ser o quarto colocado. Quando chegou nesse ponto aqui, ó, o que aconteceu? Ele foi ultrapassado novamente pelo que estava em último lugar. O que chegou em quarto, ele iniciou lá em quinto lugar. Quando chegou nesse ponto, ele conseguiu ultrapassar então
O que tinha iniciado em terceiro, depois passou a ser o quarto, e agora a partir desse ponto ele passou a ser o quinto e último colocado, tá? Então chegando aí na quinta posição e última posição. E ele não ultrapassou ninguém, ele foi ultrapassado. Então nossa resposta é a resposta A. Então ele não fez aí nenhuma ultrapassagem, ok? Então eu espero que vocês então aí tenham gostado, né, dessa minha explicação e da resolução. Se gostaram, deixem um ok para mim aí, um joinha, né? E se inscrevam se não forem inscritos e ativem os sininhos também das notificações e até o próximo vídeo. Beijão no coração de cada um de vocês.